Eu queria falar hoje sobre um dinheiro que é nosso, mas é tão maltratado, porque é um dinheiro que é nosso, mas não nos pertence. Porque a gente não pode dar destino para esse dinheiro. É aquele dinheiro que a gente entrega para o governo na forma de impostos, na forma de contribuição, na forma de taxas. Quando você vai tirar um passaporte, quando você vai tirar um documento, quando você compra ou vende um carro, quando você financia um imóvel, quando compra comida, quando enche o tanque, dinheiro dos impostos, né? É seu dinheiro. É seu dinheiro. Tem um sistema de recolhimento desse dinheiro. Você não decide. Não é você que define quanto de cada coisa que você faz vai para lá. Mas o fato é que vai para lá. Vai sobre várias formas, como eu falei, taxas, contribuições, impostos e tal. Vai para lá, entra no caixa do governo federal, governo estadual, governo municipal. E ele, como é nosso, a ideia é que ele seja usado em nosso benefício, em benefício da sociedade. Pagando o salário dos servidores públicos que realizam os serviços que ajudam a sociedade. Pagando os custos públicos, né, para esse funcionamento, os aluguéis, a conta de luz, o funcionamento da máquina, né, a gasolina dos carros que trafegam para lá e para cá, e que precisam, né? Pagando também as coisas, pagando dívida. A gente critica as dívidas de hoje, mas elas foram investimentos de ontem, né? Ontem a gente festejava, e na hora de pagar, porque a gente pegou empréstimo, aí a gente reclama, mas é normal, o governo tem que pagar as dívidas, tem que pagar a aposentadoria, tem que pagar uma série de benefícios do INSS, aliás, muito atrasados, gestão péssima, tem que pagar o Auxílio Brasil, o velho Bolsa Família, que agora mudou de nome, e está distribuindo mais dinheiro, tem que pagar. Esse dinheiro é nosso e está lá. Essa é a teoria. E muito do dinheiro público é usado assim mesmo. Só que na prática, a gente tem uma rede de interesses, eu não estou falando de roubo, não estou falando de corrupção. Roubo e corrupção não está no jogo. Mas são coisas que também não deveriam estar no jogo, mas que estão. E que é uma destinação de recursos públicos, ou seja, nosso dinheiro, que vai para caminhos que não deveria trilhar. Por exemplo, salários acima do teto. Pô, tem uma lei dizendo que o salário teto é o salário do Supremo. Toda hora sai notícia de salário acima do teto no Judiciário, no Ministério Público, no Poder Executivo. É uma loucura. E esse caso, mais do que imoral, que uma fatia assombrosa do dinheiro público, nós estamos falando de 36 bilhões de reais, que é manuseada de uma maneira secreta. Aí eles ficam bravos, falam, secreto, coisa nenhuma, não tem nada de secreto. Tem sim, porque todo item do orçamento tem lá quem destinou. Isso aqui é o dinheiro que saiu e vai para o Ministério da Educação, quem destinou? É a transferência, a regra da Constituição que mandou, foi a Constituição que mandou. E esse aqui foi a lei tal que mandou. Mas tem um pedaço do orçamento, que é das emendas dos parlamentares, que tem lá, o deputado A mandou, o senador B mandou. Mas daí eles criaram um naco, que são emendas de relator, mas não é o relator que manda todo aquele dinheirão. 36 bilhões de reais. Não. As pessoas pedem, os deputados, senadores ficam pedindo dinheiro para eles, mas eles não precisam se identificar. Não precisavam, né? Se identificar. E esse dinheiro é comandado, sim, de uma forma, portanto, velada. Sem que a gente saiba qual é o parlamentar que destinou o dinheiro. Voltando ao início. O dinheiro público tem vários destinos, mas só tem uma origem. É o nosso dinheiro. Então, todo ele tem que ser tratado com muito respeito e muita deferência. É nosso, fruto do nosso suor, do lucro da nossa empresa, do suor do nosso trabalho. É isso. Aí, o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que disse, olha, a ministra Rosa Weber falou, tem que abrir essa caixa preta. É uma caixa preta mesmo, caixa preta. E aí apareceu um negócio chocante. Primeiro, cara de pau dos parlamentares, porque mesmo com a determinação do Supremo Tribunal Federal, até agora, só 30% do dinheiro a gente sabe quem é o padrinho.
Os outros 70 a gente não sabe. E olha que mais de 400 parlamentares dos 594 já responderam. Então, de duas uma. Ou quem não respondeu ficou com a parte do leão, ou quem respondeu não contou toda a história. O fato é que tem um esquemão lá. E esse esquemão, dele a gente conhece um terço. E a gente precisa conhecer o resto e precisa acabar com esse esquema. Como é que é o esquema? O deputado ou senador indica para onde ele quer mandar o dinheiro público. Aí o relator bota no orçamento sem dizer quem mandou. E essa distribuição foi uma festa. Das informações que ficaram públicas, como eu falei, um pedacinho, dá para saber que os deputados e senadores do Centrão ficaram com a maior parte. O PP, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, distribuiu 2 bi em deputados e senadores do PP que indicaram as emendas secretas. O PL, que é o partido do Valdemar Costa Neto, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, o último partido, 1,6 bi. Acima do bilhão, até agora, hein? Lembrando que 70% do dinheiro a gente não sabe. Até agora, acima do bilhão, você tem União Brasil, PSD, Republicanos e o MDB da Simone Tebet. Só que isso é uma parte da história. A gente já não pode deixar de contar toda a história, que é uma coisa impressionante, que são os partidos de oposição que adoram denunciar o governo, mas que na hora da festa do dinheiro público se lambuzaram. O PSB, o PT do Lula, o PDT do Ciro Gomes. Pegaram a fatia do leão? Não. O grosso foi pro Centrão. Mas peraí, não devia ter nenhum, né? Não devia ter nenhum, do jeito que eles falam pesado, batem duro, prenda, arrebenta. O senador Humberto Costa do PT, por exemplo, de Pernambuco, ele destinou 15 milhões de reais em emendas secretas. Opa! E tem um monte de declaração dele contra as emendas secretas. O Fábio Contarato, do Espírito Santo, petista, recém-chegado ao PT, ele não batia pesado na CPI do Covid, um absurdo, essa CPI, escândalo. 20 milhões ele apadrinhou. Aí, quando você vai ouvir, o Jornal Globo foi ouvir, o que eles falam? A gente não sabia que era secreto. Ah, não sabia que era secreto. Quer dizer, mandou a proposta, não viu no orçamento com o seu nominho e não sabia. Mas os outros do Centrão, esses sabiam. Esses são malvados, né? O do Centrão, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, são um bando de safado. Mas vocês, não. Peraí, né? Mesma régua, mesma regra. Não dá. A impressão digital deles está lá. Em entrevista ao Canal Livre no domingo, o presidenciável Ciro Gomes, ele disse que se ele fosse presidente, ele nunca aceitaria o orçamento secreto. Mas o Mauro Benevides, filho, pedetista, amigo dele, aceitou do estado dele. Está na lista. Será que o Ciro vai usar as redes sociais que ele manuseia e tal para censurar o aliado? Vamos aguardar. Vamos ver se... Porque na hora que entra o aliado, será que ele bate? Ou será que ele... Opa, meu Deus, ih, tem um meu lá, vamos fingir que não existe. Então, esse dinheiro... entre aspas, sem dono, mas que é nosso, ele só foi identificado por ordem judicial. E ele acaba sendo uma ferramenta auxiliar de campanha. Né? Os partidos eles têm um direito, que é um absurdo, mas tem, a uma verba do orçamento que é o fundo eleitoral. Tem lá uma rubrica, fundo eleitoral. Nos outros anos, quando não tem eleição, fundo partidário, e os deputados e senadores, quer dizer, os partidos, manuseiam esses recursos na hora da candidatura, na hora da eleição. Os partidos distribuem verba para o candidato, verba pública, para eles fazerem a campanha. Pois tem deputado e senador. Aí, ó, até agora 400 dos 594 já responderam. Que conseguiram dinheiro pelas emendas secretas. É um reforço ao fundo eleitoral, ou não? Ou não? Porque eles usam politicamente. Eleitoralmente, não é na hora que vem a crítica, fala, não, mas isso é política pública e os deputados e senadores são aqueles que mais entendem de para onde tem o dinheiro, tudo bem, mas eles aparecem do lado do prefeito na hora da inauguração, eles exploram eleitoralmente, ou seja, eles querem que o eleitor dele lá
saiba que ele é o dono do dinheiro, mas na hora que o orçamento sai, ele não quer que apareça o nominho dele, porque é uma vergonha. É uma vergonha o que eles estão fazendo com o dinheiro, mas lá na base ele quer. Então a gente critica o Supremo merece várias das críticas que são feitas, não há a menor dúvida. Muitas das críticas fazem todo sentido. Agora, se não fosse o Supremo, se não fosse a ministra Rosa Weber, essa história estaria escondida. Não, não é nosso, finge que não é nosso. Então é uma vergonha esse troço. E um desrespeito a você que paga imposto e esses caras estão querendo ficar nos carguinhos deles, se reeleger às suas custas. Mas eles não querem que você saiba. Vexame.